Fala aí galera, aqui é a Device News e parece que a Apple está tendo pressão sobre todos os lados. Crise no mercado de memória RAM, que inclusive o Tim Cook até já falou a respeito. Samsung pretende também lançar um aparelho dobrável para concorrer com o iPhone Fold, o iPhone dobrável, e aplicativos de inteligência artificial estão chovendo na App Store. E não é uma coisa positiva porque esses aplicativos geram nudez com imagens normais de pessoas. Eu vou falar a respeito disso tudo, mas primeiro roda a intro e vamos para o vídeo. Durante a última conferência, o CEO da Apple, o Tim Cook, ele falou que ele está ciente sobre os aumentos das memórias RAM nos aparelhos móveis e que pode sim afetar os aparelhos da Apple. Mas, segundo ele, o impacto é bem pequeno. E ele também disse que a Apple vai fazer o máximo possível de isso não afetar o consumidor no preço final do produto. É claro que ele não disse mais detalhes como que eles pretendem fazer isso, mas a minha opinião é que algum custo eles vão diminuir para poder compensar. Isso é uma coisa até mesmo que o analista Ming-Chi Kuo, conhecido aí no mundo Apple, realmente confirmou. Segundo ele, a Apple vai evitar o máximo possível de isso impactar o consumidor, mas isso ele fala no iPhone 18, não em outros modelos. Os preços aí das memórias aumentaram de 10% a 25%, mas novos ajustes devem acontecer ao longo do ano. Mesmo assim, a Apple parece que estaria disposta a absorver esse impacto, reduzindo margens aí pelo menos a curto prazo para manter os preços competitivos. Agora imagina só se todos os produtos da Apple fossem ficar mais caros por conta da memória RAM, como o iPhone, o iPad, até mesmo os Macs. Mas ok, segundo o analista e segundo o Tim Cook, parece que o impacto vai ser menor do que a gente espera. Mas é claro, apenas o tempo dirá. E a gente como consumidor, vamos ser os últimos que irão saber a respeito disso. Agora olha só, a Samsung ela está preparando também um iPhone Fold da vida, ou seja, um smartphone dobrável. Parece que ela planeja produzir cerca de 1 milhão de unidades. Ela terá uma tela dobrável de 7,6 polegadas em formato 4x3. O interessante disso tudo é porque o formato é bem semelhante aos rumores que tem a respeito do iPhone Fold, que teria uma tela interna no estilo iPad mini. A Samsung ela pretende aí entrar com tudo, então vai ser realmente uma disputa bem grande junto com a Apple. Agora a grande pergunta é quem que vai ganhar? Apple ou Samsung? Bom, deixa aí nos comentários. Você é time Apple ou você é time Samsung? Agora eu vou falar sobre rumores do iPhone 18, mais precisamente a respeito das câmeras. Surgiram aí novas informações que o iPhone 18 Pro ele terá umas lentes bem especiais, que no caso são lentes com abertura variável. Essa tecnologia permitiria controlar melhor a entrada de luz, especialmente em vídeos. Ou seja, você teria uma exposição mais natural e também movimentos mais suaves em ambientes muito claros. Também tem um rumor de um possível teleconversor óptico, algo muito comum em câmeras profissionais, mas é uma coisa bem rara em smartphones. Vale lembrar que nada disso foi confirmado, tá bom? A Apple ela costuma primeiro testar várias versões diferentes para apenas depois, no final do produto, ela decidir o que é que ela vai lançar e o que é que ela vai deixar para o próximo ano. Na minha opinião, como é uma notícia bem recente, eu diria que não vai sair esse ano, mas sim talvez próximo ano ou até mesmo no ano seguinte, apenas em 2028. Agora, para encerrar esse vídeo, eu vou falar sobre uma polêmica que está acontecendo com a Apple sobre inteligência artificial e nudez. Ela está sendo aí realmente um alvo de críticas. Uma investigação revelou que dezenas de aplicativos que fazem imagens por inteligência artificial de nudez estão disponíveis na App Store. É claro que não foi apenas na App Store, também foi na Google Play, tá bom? Mas é claro que quando se trata de Apple, a gente não espera esse tipo de aplicativo ou serviço na App Store. Na App Store foram identificados cerca de 47 aplicativos e no Google Play cerca de 55. Mas olha só, eles somam num total de 705 milhões de downloads. E para piorar ainda mais isso, estão gerando receitas de 117 milhões de dólares para essas empresas. De cara, esses aplicativos não dizem que eles geram imagens de inteligência artificial de nudez, mas eles burlam alguns métodos de revisão. A Apple ela também já confirmou que alguns dos aplicativos já foram removidos, mas ainda rola vários por lá.
É claro que são vários aplicativos que são lançados na App Store, e a Apple não tem como controlar cada um deles por um humano, mas isso só indica que a Apple tem que se focar nessas revisões, porque senão várias pessoas vão aí conseguir criar deepfakes e os desenvolvedores vão ganhar milhões com isso. Bom galera, mas é isso aí, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, dê aquele like. Se você não está inscrito no canal, clica aí no botão de se inscrever e acompanhe também o iDevice News em outras redes sociais. Se você quiser ajudar o canal financeiramente, dê aquele valeu demais. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Aqui foi iDevice News.